Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Mais uma vez nós estamos aqui para uma jornada maravilhosa. Hoje nós vamos comentar o profeta Naum. Quem foi ele, hein? Vamos aprender um pouquinho mais dele? Eu convidei uma pessoa muito especial e olha que coisa, né? Ele está lá na Bahia, mostrando quem realmente é o Salvador. O Bispo de Salvador. Seja bem-vindo, Bispo Rafael Leite. Obrigado, Bispo Nildo. É um prazer muito grande estar aqui, fazendo parte desse projeto maravilhoso. Quero agradecer o convite e quero parabenizar você, toda a sua equipe aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo, né? A gente tem acompanhado. Muito lindo, né? O que vocês têm feito aí, têm desbravado aí na América, né? E nós estamos sempre cobrindo vocês em oração. Dá parabéns, Bispo, que você é corajoso. Eu convidei algumas pessoas para alguns livros e ficaram pensando e tal. E aí eu fiquei pensando, vou colocar Naum, vamos ver o que o Bispo vai dizer. Porque Naum, de certa forma, também é um livro que exige coragem, né, não, Bispo? É verdade. É verdade. É um livro pouco lido, pouco conhecido. É um livro quase nunca pregado, né? A gente quase nunca ouve, né? Palavras sobre o livro de Naum. E é um livro que, de certa forma, é enigmático, né? Tem várias interpretações, né, possíveis. Então, realmente foi um desafio, mas estamos aqui para vencer o desafio. Que bom, é isso mesmo. Bispão, vamos lá. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho aí em Salvador, que Deus abençoe muito estar nessa terra aí. Eu sei que vocês estão escrevendo história, parabéns. E vamos lá. Bom, a nossa viagem de hoje, profeta Naum, as pessoas sempre querem saber o seguinte, qual é o significado do nome Naum? O que significa esse nome? Tem esse significado aí, Bispo? Olha, o nome Naum, é curioso isso, porque o nome Naum, ele está muito ligado ao conteúdo do livro, né? Aquilo que o profeta se propõe a falar para o povo de Deus, né? Então, a palavra Naum, né, se a gente traduzir ela do hebraico para o português, ela significa consolo ou grande conforto. Quer dizer, é um nome que traz consolação, né? E está intimamente ligado aí com o conteúdo do livro, né, com aquilo que o profeta quer passar para o povo de Deus. Muito bom, bacana, porque eu estava lembrando aí lá quando Jesus entra em Cafarnaum, que tem essa relação com a cidade, dizem, é um lugar de consolo, um lugar de consolação, enfim. E aí vem o centurião pedir para o servo dele está adoentado. E aí ele pede para Jesus, dá uma palavra, Senhor, dá uma palavra que meu servo vai ser curado. E incrível que Jesus dá a palavra para ele, ele vai lá e chega e leva a cura. Ou seja, ele levou a cura e consequentemente levou o quê? Consolo, conforto, resposta para aquele servo, né? E é interessante você falar de Cafarnaum, porque existem alguns estudiosos que dizem que Naum viveu ali na região da Galileia, ali próximo a Cafarnaum mesmo, né? Inclusive o próprio significado da cidade de Cafarnaum tem o nome Naum, né? Sim. Então seria tipo o lugar de Naum, né? Alguma coisa assim, né? Isso, tá intimamente ligado aí. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Bispo. Muito bem, vamos falar um pouquinho as pessoas gostam de saber essas informações iniciais, são importantes. Talvez a data que foi escrito, qual era o contexto histórico, quando é que ele se tornou um profeta, enfim, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Naquela época de Naum, né? A nação de Israel estava subjugada pelo Império Assírio, né? E o Império Assírio era o império mais poderoso do mundo, né? Tinha um poderio muito grande, tanto econômico quanto militar. E ali, naquele contexto, Naum se levanta como um profeta para realmente profetizar a respeito da justiça de Deus, do juízo de Deus, né? Então, Naum se levanta ali naquele contexto de que Israel estava sendo oprimida, Israel estava sendo dominada
né, estava sendo afligida pelo Império Assírio, e aí o profeta se levanta contra o Império Assírio e a favor da nação de Israel, né? Então é nesse contexto histórico que Naum se encontra. O livro de Naum vai profetizar a queda de Nínive, né? Desde o primeiro capítulo até o terceiro capítulo, o profeta vai tratar sobre isso. Ô bispo, e esse livro é engraçado, é o segundo capítulo de uma história interessante, porque primeiro vai lá Jonas e prega, nem queria ir, né? Fugiu, não queria ir, e Deus fez ele chegar lá, e ele chega lá, prega para aquela cidade, e aquela cidade se converte. E há um avivamento ali, quase que parece que eu fico ouvindo 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, porque eles se humilham, eles jejuam, eles oram, né? E Deus muda a história, Deus de fato não destrói Nínive, né? E aí, de repente, vem esse segundo capítulo com o prenúncio da destruição de Nínive. Como é que é isso, bispo? Na verdade, assim, Jonas, ele foi o antecessor, né? Ele veio aí em torno de 100 a 150 anos antes, né, de Naum, e ele realmente foi um instrumento de Deus para levar a palavra, né, para aquele povo que precisava ouvir, né, precisava ser tocado pela presença de Deus. Agora é interessante que o povo se converte com a pregação de Jonas, mas de certa forma, isso não dura por muito tempo, né? O povo acaba se desviando. Se corrompe novamente. Se corrompe novamente e o estado de Nínive, eu posso dizer que se torna até pior do que o primeiro, porque eles conheceram a palavra, eles conheceram, né, o Deus de Israel, e depois eles voltam a práticas muito piores, né? Práticas de idolatria, eles fazem deuses, eles constroem deuses. Eles recebem a salvação a partir do Deus de Israel e depois vão lá e subjugam Israel, levam Israel cativo com atrocidades. Eles eram muito bárbaros, diz que eles eram cruéis demais com as pessoas com os subjugados, né? Então, de fato, assim, além de menosprezar a palavra para a própria vida deles, né? Eles ainda fizeram isso, tornaram com que o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, se tornasse escravo dele. Na verdade, eles fazem, eles cometem um duplo erro, né? Porque além deles se desviarem, né? Além deles voltarem às práticas pecaminosas, eles subjugam a nação considerada como a nação de Deus, né? A nação que enviou o profeta para pregar a palavra para eles, né? Então eles, como você falou, né? Eles não só pecam contra Deus, mas eles também desprezam a nação de Deus, né? O povo de Deus, exatamente. E é engraçado. E eu lembro de Eclesiastes, eu estava conversando com... a gente estava fazendo Eclesiastes, estava fazendo com a bispa Cássia, e a gente falou sobre aquela passagem que diz o seguinte, que quando não vem o juízo imediatamente, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas continuam pecando, achando que não vai acontecer, né? Então, começam a pecar, começam a se desviar, começam a sair da presença de Deus, mas não vem o juízo imediato. Aí eles acho que Deus nunca vai fazer nada, né? Isso é um erro tremendo, né, bispo? Exatamente. Na verdade, Deus, ele é um Deus muito misericordioso, né? E como você falou, Deus, ele dá um tempo, né, para que as pessoas possam se arrepender, né? Deus dá sempre um tempo, ele sempre dá oportunidade para que a pessoa possa se arrepender. Eu até marquei aqui no capítulo 1, né, no comecinho mesmo, né? No versículo 2 e 3 diz: o Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. Mas aí no 3 ele diz: o Senhor é tardio em irar-se, né? Quer dizer, Deus ele dá esse tempo, né? Ele espera com que as pessoas de fato se arrependam. Ele fez isso com o povo dele e, incrivelmente, eu acho que ele estava esperando que Nínive mantivesse, né, uma atitude de submissão a ele, né? Exatamente. Então eu vejo assim que o profeta, ele coloca Deus de duas formas aí bem distintas, né? Ele coloca Deus como realmente um juiz, né? Ou como um vingador, como diz aí, né, o versículo, né? Como um Deus zelador, vingador,
mas ao mesmo tempo ele coloca como um Deus que é tardio em irar-se, né? Quer dizer, é um Deus misericordioso, né? Então você vê aí duas características praticamente opostas de Deus, né? Que é a ira e a misericórdia, né? Então, eu acredito que o juízo não foi imediato exatamente por causa da misericórdia de Deus, né? Deus, eu enxergo assim, eu vejo dessa forma, que Deus estava dando uma oportunidade para que Nínive viesse a se arrepender, para que Nínive viesse realmente a estar ali vivendo debaixo da vontade de Deus, da palavra de Deus, né? Deus quer tornar o homem indesculpável. Essa é a palavra. Eles não tinham por que dizer, nós fizemos assim porque não tivemos oportunidade. Quer dizer, em todo momento, Deus deu oportunidade. Eles é que não, né, entenderam isso e não aceitaram isso para suas vidas. Né? Exatamente, é isso mesmo. Então, quer dizer, eles tiveram todas as oportunidades para se arrepender, né, e para se converter. E é interessante porque quando o profeta Naum fala sobre o juízo de Deus em relação a Nínive, né, ao Império Assírio e a Nínive especificamente, isso acontece anos antes do juízo de Deus realmente acontecer. Quer dizer, se o profeta está profetizando aqui e a nação se arrepende, com certeza Deus não teria trazido juízo, né, sobre aquela nação. Quer dizer, Deus ele tá esgotando todas as opções, todas as oportunidades, né, para que o homem se arrependa, para que a nação se arrependa, para que ele não tenha que trazer o juízo. Né? Vamos lá, Bito, deixa eu colocar aqui algumas perguntas. Como é que você enxerga que era a visão de Naum acerca de Deus? Qual que era a visão que esse profeta recebeu? Isso é muito interessante, né? Porque Naum, ele tem uma experiência com Deus, né? Ele tem uma forma de ver a Deus única, né? Deus para Naum, ele é um Deus soberano, né? Ele é um Deus que está acima de tudo, ele é um Deus todo-poderoso, né? Que tem todo o poder, né? Que está acima de qualquer injustiça, que está acima de qualquer situação de aflição, de opróbrio, né? Quer dizer, ele vê Deus como um Deus que realmente está no controle de tudo, né? Que está acima de tudo e está no controle de tudo. Né? E ele deixa claro aqui, como a gente viu aqui logo no início do capítulo 1, né? Ele deixa claro aqui que Deus tem duas características muito fortes para ele, né? Que é a questão de Deus ser a justiça, né? De Deus fazer o juízo, né? De Deus ser vingador, né? Vamos colocar assim. E, ao mesmo tempo, também Deus é misericordioso, né? Deus ele é tardio em irar-se, né? Então, é muito interessante porque a forma como o profeta fala, a forma como o profeta sinaliza aqui, né, a palavra para o povo de Deus, demonstra como ele enxerga Deus, né? A experiência que ele teve com Deus. Né? E assim, é interessante porque cada um de nós tem uma forma de enxergar Deus, né? Verdade. E assim, quando eu estava estudando sobre isso, né, eu estava pensando, né? Eu acredito que quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente tem uma experiência pessoal com Deus, Deus ele se revela a nós de uma maneira única. Ele se revela a nós de uma maneira especial. Então, quando eu tive um encontro com Deus, Deus se revelou a mim de uma forma. Quando você teve um encontro com Deus, Deus se revelou a você de uma outra forma. Pode ser a mesma forma ou pode ser uma forma diferente. Né? Se você pegar, por exemplo, os outros livros da Bíblia, né? Vamos citar como exemplo os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um dos evangelhos mostra Deus de uma forma diferente. Né? Quer dizer, cada autor de cada evangelho tem uma forma de ver Deus diferente, né? Sim. De ver Jesus diferente, né? Sim. Falo Deus, mas Jesus, sim, né? Sim. Porque era até a forma de retratar e de alcançar também, né? Quando um profeta recebe uma visão de Deus, é porque é como Deus quer também que ele revele, né? Isso. Então, quando Mateus escreve para os judeus, né? Lucas escreve mais para os gregos, né?
Marcos escreve mais para os romanos, e aí João escreve a epístola que é universal, né, para alcançar todo mundo. Então é de fato isso a forma. E é o interessante que eu vejo que Paulo, lá em Romanos, ele trabalha essa ideia, parece que de forma muito semelhante também. Talvez uma visão que Paulo tinha de Deus. E que a gente acha que o Velho Testamento é pesado e o Novo Testamento é leve. Não é por aí não, né? É um Deus só, a gente só tem um Deus, né? E Paulo diz lá em Romanos, né? Considerai a bondade e a severidade de Deus, né? Então, assim, é muito interessante. Quer dizer, Deus é bom e Deus é severo. Deus é bom para com os justos e Deus é severo para com os injustos. Não tem como. Eu sempre digo que as pessoas parecem que querem culpar Deus de alguma forma, né? Então, às vezes, quando acontece uma coisa ruim, vira Deus como que um culpado, né? E aí, engraçado, até que a gente ouve essa palavra, que a gente está falando sobre vingador, dá a impressão que Deus é um cara mau. Não, vingador no sentido, ele está dizendo que é ele que resolve a parada, não é a gente. A vingança não pertence a gente. É ele que julga, né? Ele que julga e ele que vinga, não é a gente, né? A vingança não pertence ao homem, né? Mas é interessante isso que eu falo, é mais ou menos assim, é como se Deus tivesse uma tocha na mão dele. E aí, tem um grupo de pessoas que está dentro de um rio, está na água do Espírito, está na água da palavra. Então, para esse não tem como o fogo atingir. E tem um outro grupo que está dentro de uma piscina cheia de gasolina, que é o pecado. E aí ele solta o fogo. Aí os caras que queimam põem culpa no fogo, mas a culpa era a gasolina, era a querosene. O ambiente, né? O ambiente que eles estavam. Exatamente. Eles tinham em si o combustível para a destruição sobre a vida deles. Olha que coisa interessante. Então, acho que é por aí. Acho que é muito importante isso aí mesmo. Então, acho que Naum tinha uma visão correta de Deus. Deus é um Deus bondoso, tardio em irar-se, mas quando vier a ira dele também, aí não tem como resolver a parada. Ele vai ter que enfrentar a ira, né? É isso mesmo. Muito bem. Qual que é o principal tema do livro de Naum, Bispo? Olha, Naum, como eu falei, né, são 3 capítulos. É um livro muito curto, né? Mas é um livro que trata sobre... é uma profecia sobre o juízo de Deus contra Nínive, né? Esse é o tema central do livro. Naum, ele deixa claro que Deus, ele é misericordioso e ele é bondoso e ele está atento à dor, à aflição do seu povo, mas ao mesmo tempo ele está se preparando para trazer a justiça, a vingança, né? E talvez aí, os opressores. Talvez nisso ele se torna o consolo, né? Porque na verdade assim, o povo de Israel sofreu muito amargamente por causa dos assírios, né? O povo de Judá por tabela, porque faz parte do povo de Deus, né? E inclusive dos assírios vem Senaqueribe, né? Que vem contra o povo de Deus. E agora um consolo para eles saber que Deus está julgando também, porque assim eles entendem, nós fomos alvos do julgamento de Deus, mas nós entendemos que essa nação, Abacuque tinha essa pergunta também, Deus, e aí essa nação tão terrível, o senhor não vai também julgar? E Deus falou, eu vou julgar também. Deus está trazendo na verdade essa palavra, olha, amo vocês, estou tratando de vocês, mas eu amo, vocês são meus filhos, e vou tratar daquela nação que é inimiga da minha palavra, que é inimigo do meu povo hoje. Então eu vou tratar e ela vai pagar o preço de estar distante de mim. Mais ou menos por aí, né? Exatamente. Eu vejo que assim, o profeta Naum, ele tem 2 objetivos claros no livro, né? Trazer consolo, conforto para o povo de Israel, e ao mesmo tempo trazer um juízo, né, sobre a nação opressora, né? Então ele tá dando recado aí para 2 nações distintas, né? Para uma ele está falando, olha, vocês não precisam ficar preocupados, vocês não precisam ficar desesperados, porque Deus está com vocês, Deus está ouvindo o clamor de vocês, Deus está ao lado de vocês, Ele está sustentando vocês. Por outro lado, ele está falando para Nínive, que era uma nação que tinha ouvido a palavra, que tinha se convertido, né?
Então, Deus está falando através do profeta Naum, olha, vocês estão fazendo o que é mal perante o Senhor, né? Vocês estão fora da vontade de Deus, fora da presença de Deus, vocês estão indo contra a palavra de Deus. Então, vocês vão ser julgados e o juízo de Deus vai vir sobre a vida de vocês, né? Vocês vão ter aí, vocês vão ser, o profeta chega a dizer, né? Vocês serão assolados, vocês serão varridos, né? Da terra, né? Sim, ok. Você conseguiu, tem 3 capítulos, não sei se tem alguma divisão ou não, mas você conseguiu colocar ênfase em alguns capítulos, tem algumas ênfases? Como é que é isso? O livro de Naum, ele é um livro muito curioso, porque apesar de Naum ser um profeta, né? Ele é considerado um profeta menor, e assim, a princípio é um livro profético, né? Mas o capítulo 1, se você for ler com calma, o capítulo 1, ele é um capítulo mais poético, né? O capítulo 1 de Naum, ele é quase como um salmo, né? Ali o autor, né, ele está salmodiando ali, ele está colocando ali para Deus, né? Está colocando para Deus e para o povo, né? As situações que estão acontecendo. Então, por exemplo, no capítulo 1, ele começa falando sobre a natureza de Deus. A gente viu aqui, né? Nos primeiros versículos, Naum já fala aqui da natureza de Deus. Depois Naum fala do caráter de Deus em relação à justiça. Depois disso, né, lá pro versículo, a partir do versículo 8, ele vem falando sobre a vingança de Deus contra os maus. E aí ele fala sobre a destruição de Nínive, né, que é parte do plano de Deus. E depois ele termina o capítulo 1 falando sobre o livramento de Judá e o julgamento da Síria, né? Então, o capítulo 1 ele é muito mais poético do que profético, né? Já o capítulo 2 e o capítulo 3 são capítulos proféticos mesmo, né? Ali o profeta Naum está falando sobre a destruição que virá sobre a cidade de Nínive, né? No capítulo 2 ele fala sobre o cerco, o desespero do povo, a desolação do povo, né? O julgamento contra o povo, né? Quer dizer, ele fala sobre a destruição completa de Nínive. E no capítulo 3, ele fala da destruição de Nínive causada pelo pecado. Quer dizer, ele traz ali a revelação de que a destruição é consequência do pecado, né? Do pecado da nação, do pecado da cidade, do pecado do povo, né? Ele traz clareza para o juízo, né? Clareza do juízo, Tá gostando da viagem? Eu sei que tá maravilhosa. Querido, eu quero pedir só uma coisinha aí. Tá vendo esse botãozão vermelho abaixo de você? Inscrever-se. Aperte nele, por favor, se inscreva no canal. Depois que você apertou, aparece o sininho, né? Então você aperta no sininho para você receber as notificações também. E eu vou te pedir mais uma coisa. Aperta aí o like, o gostei, por favor, que é muito importante para o canal. Tá bom? Muito obrigado. Bispo, vamos lá, mais uma pergunta aqui. Qual é a relação da profecia de Naum com os nossos dias atuais? Vamos lá, vamos contextualizar isso aí. Bom, eu acredito que quando as pessoas leem o Velho Testamento, especialmente, elas têm muita dificuldade de fazer uma correlação do que elas estão lendo com o que elas vivem hoje, com o mundo de hoje, né? Talvez até por isso as pessoas não leiam tanto o Velho Testamento, tenham tanta dificuldade, né, de ler o Velho Testamento. Mas se você for olhar com calma, né, especificamente aqui no livro de Naum, né, por que o livro de Naum é tão importante para nós? Porque Deus ele está nos dando uma lição, né, através do profeta Naum. Hoje em dia nós vivemos num mundo que é bem diferente do mundo daquela época, né, dos anos 650 a.C. Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, nós temos no mundo de hoje, né, contrastes e injustiças que são muito semelhantes àquilo que Naum relatou aqui no livro, né? Você quer ver um exemplo? Eu costumo, já ouvi isso várias vezes, de vários discípulos meus, de várias pessoas da igreja, falando assim para mim, bispo, por que muitas vezes tem pessoas que estão lá fora da igreja, que estão no mundo, que são ímpios, e são pessoas mais prósperas do que pessoas que estão dentro da igreja,
vivendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, né, seguindo aqui o propósito de Deus. E, de certa forma, isso daí é uma certa injustiça mesmo, né? Se você for parar para pensar, né, o correto, né, vamos colocar assim, seria que o povo de Deus tivesse mais prosperidade do que os ímpios, né, do que o povo do mundo. Mas acontece que o profeta Naum trata isso de uma forma brilhante. Ele fala o seguinte, que os ímpios, né, ou seja, as pessoas que estão fora da presença de Deus, fora da vontade de Deus, desobedecendo a palavra de Deus, elas podem até prosperar, elas podem até ter riquezas, elas podem ter até poderio, honra, elas podem até brilhar, mas isso não é permanente, isso é por um tempo, isso é provisório, né? E Naum deixa claro que esse brilho, essa coroa, essa honra, essa riqueza, esse poderio, ele vai durar por muito pouco tempo. Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de justiça. E Deus não vai permitir que o ímpio fique numa posição de honra, que é o lugar do povo de Deus, né? Então, se a gente parar para pensar hoje, né, quantas vezes o povo de Deus está padecendo enquanto o ímpio está prosperando. Mas nós temos que ter a certeza de que isso não é permanente, isso é um estado provisório, né? Isso, às vezes, faz parte até do trabalho de Deus com a nossa estrutura, com a nossa vida, né? Faz parte do processo que Deus quer que a gente passe, né, dentro da fé. Então, eu pensando sobre essa correlação, eu estava pensando sobre isso, né? Quer dizer, muitas vezes a gente acha injusto, né? Eu mesmo, para ser bem sincero, já teve momentos na minha vida que eu me perguntei, que eu me questionei, falei assim, Deus, poxa, eu sou fiel a Ti, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando, eu sou obediente, eu sou fiel nos dízimos, eu sou fiel nas ofertas, né? Eu estou aqui no propósito, eu estou vivendo a Tua vontade, eu trabalho pela Tua obra, e muitas vezes eu estou passando dificuldades, eu estou passando escassez, eu estou né, debaixo de uma situação de pressão, de perseguição, de cobrança, enquanto eu vejo pessoas lá fora da igreja que estão tranquilas, que estão vivendo bem, que estão vivendo, né, uma vida próspera, plena, abundante. E quando eu leio a Bíblia, especialmente lendo esse livro de Naum, Deus falou comigo, né? Deus falou assim, tá vendo? Assim como a glória de Nínive não foi uma glória permanente, ela foi provisória, assim também é a glória do injusto. Assim também é na vida daqueles que não são tementes a Deus, né? Eles podem até prosperar por um tempo, durante um momento na história, durante um tempo, né, no presente século. Mas a glória eterna é para aqueles que são justos, para aqueles que me buscam em espírito e em verdade, aqueles que estão realmente vivendo a minha vontade, debaixo do meu propósito, né, no centro do meu querer. Muito bem, eu achei fantástica essa explicação que você deu, porque essa explanação é mais ou menos isso mesmo. Muitas vezes as pessoas, a gente se sente mesmo injustiçado, né? A gente vê tanta coisa, né? E é quase como que o salmista, no Salmo 73, né, que ele diz lá que ele quase se desviou, porque ele ficava olhando a prosperidade do ímpio, aquilo não dava para a cabeça dele. Ele falou assim, eu tentei compreender aí que a coisa ficou feia mesmo, que aí não deu certo. Ele falou, até que eu entrei no santuário do Altíssimo. Ou seja, é só a palavra de Deus, presença de Deus, é como você está dizendo. Talvez falta para um cristão ler Naum e orar para receber essa mensagem, receber essa visão de fato, que no final de tudo, porque a gente está lidando com dois grupos de pessoas que estão distantes da gente, né? E aí, de repente, você traz para perto de você, e traz para perto de você eu sei que o ímpio, ainda que ele prospere por um tempo, mas o juízo vai chegar sobre ele. Até porque o livro fala uma coisa muito interessante sobre isso mesmo. Deus, ao mesmo tempo que está falando desse juízo, como você disse, ele está falando do amor dele, do cuidado dele, está falando da restauração, né, de Israel, está falando da restauração do seu povo. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente entender que no tempo certo a gente sabe a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Exatamente. Todo mundo sabe que a vida na Terra é uma passagem, é algo muito, muito rápido, né? Quer dizer, você vive 80, 90, 100 anos, é uma coisa muito rápida, é um instante na eternidade, né? E a gente não pode limitar a nossa vida ao que a gente vive aqui na Terra, né?
A gente vai viver muito mais fora desse contexto da terra do que no próprio contexto da terra. Então, eu não estou querendo dizer que Deus não vai honrar a gente na terra, mas eu estou querendo dizer o seguinte: a gente tem que ter a perspectiva da eternidade. A gente não pode estar limitado a olhar só para o hoje, para o natural. Porque hoje eu tenho dinheiro, porque hoje eu não tenho dinheiro, porque hoje eu estou num bom emprego, né? Eu tenho um bom negócio, ou não tenho um bom negócio. Quer dizer, isso tudo é muito efêmero, muito passageiro, porque ele fala aqui para o povo de Israel: olha, a nação assíria realmente está subjugando Israel, a nação assíria está com riqueza, com glória, com honra, com poderio, mas isso é passageiro, isso é provisório, né? O futuro de Israel será glorioso, né? Deus está com Israel. Deus é um Deus bondoso, misericordioso. Deus é um Deus que consola, que conforta o povo dele. Muito bom, excelente. Olha, eu acho que a gente está fechando de uma forma fantástica esse bate-papo aqui, deixando para as pessoas que estão assistindo o seguinte: que nessa época estava se falando da Síria. A Síria passou e veio, de repente veio o Império Babilônico, mais poderoso ainda, e o Império Babilônico passou, veio o Persa, passou, veio o grego, passou, veio o romano, passou, e aquele Israel que estava lá, né, que era cativo, né, e que inclusive desapareceu como tribos naquele momento, né, e ficou Judá, hoje virou Israel, que todo mundo olha e enxerga, né, o grande poder que é Israel, e Jesus levantou a igreja, que é o outro grande poder. Então, assim, aquilo que é colocado na presença de Deus vai sobreviver. Todos os impérios passaram, Israel está aí e a igreja está aí. E isso é uma forma de Deus dizer que, de fato, nós estamos no caminho certo, né, bispo? É verdade, é verdade. Aquilo que é de Deus permanece para sempre, né? Amém. Ô, bispão, que prazer, esse bate-papo foi maravilhoso. Eu vou abrir a tela agora aqui. Eu quero que você deixe um recado para as pessoas que estão nos assistindo, que podem estar assistindo hoje, como daqui a 10 anos, a gente não sabe, vai ficar o vídeo aí na internet, não é isso? E que elas possam receber uma palavra agora de oração também, tá bom? Você traz uma palavra, ora, e ao final a gente vem aqui e eu me despeço de você, tá bom? Tá certo, combinado. Bom, gente, é isso aí, né? Que livro tremendo, né? Um livro tão curto, tão pequeno, mas tão poderoso, com uma mensagem tão poderosa, tão maravilhosa. E eu quero dizer para você que está me assistindo, que está nos acompanhando aqui, que Deus ele tem algo tremendo para a sua vida, né? Não importa o que você está vivendo hoje, talvez a sua vida esteja hoje que nem a vida do povo de Israel lá, naquele contexto de Naum, né? Talvez você esteja vivendo uma fase de escassez, de opróbrio, de humilhação, de vergonha, né? Talvez você esteja vivendo um período negro na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está atento à sua dor, Deus está atento às suas lágrimas, Deus está acolhendo as suas lágrimas, Deus está olhando para você, e Deus ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele é misericordioso, e ele vai te confortar, ele vai te consolar nesse momento, sabe? Eu creio que Deus ele tem tudo que você precisa, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você tem pedido ou pensado, conforme o poder dele que opera na sua vida, e que você possa receber essa palavra no seu coração, que seja uma palavra viva, que essa palavra possa gerar frutos no seu coração, que hoje você possa se aproximar mais de Deus, né? Que esse livro possa te aproximar de Deus, possa trazer, né, mais temor a Deus, possa trazer um novo nível de aliança, de intimidade com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Viva o propósito de Deus, esteja debaixo do propósito de Deus, não há nada melhor do que isso. Não existe felicidade verdadeira fora do propósito de Deus. Então viva o propósito de Deus, esteja debaixo do propósito de Deus, e com certeza Deus vai te honrar tremendamente. Deus vai te colocar em lugares altos, em posições de honra. E assim como ele fez com Israel, o que é de Deus permanece, né? Todos os impérios passaram, o Império Assírio passou, o Império Babilônico, o Império grego, romano, todos os impérios passaram, mas Israel
permanece até hoje, a igreja permanece até hoje. Então Deus vai te fazer prevalecer. Tenha a perspectiva da eternidade, esteja sempre olhando a vida com os olhos da fé, com a perspectiva da eternidade. E Deus vai sempre honrar você. Amém? Quero fazer uma oração agora com você, quero te convidar a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, colocar as duas mãos no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui conosco nesse instante, que o Senhor esteja agora tocando nos seus corações, que o Teu Espírito Santo esteja fazendo uma obra tremenda, sobrenatural, Deus, em cada vida, que o Senhor possa realmente se apresentar, Deus, se revelar a cada um de uma forma única, Senhor, que aquele que está fraco, Deus, o Senhor fortaleça, que aquele que está caído, o Senhor levante, que aquele que está, Deus, passando por momentos de provação, de tribulação, Deus, que o Senhor possa ser a força, o sustento, Deus, dessas pessoas, Deus. Que a Tua poderosa mão esteja estendida sobre a vida de cada um. É a minha oração nesse instante, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Isso, Rafael, que fantástica essa viagem, viu? Você nos conduziu muito bem. Você está com uma cadeira aí que parece até de corredor mesmo, né? Lá, da Fórmula 1. Querido, Deus te abençoe muito. Muito obrigado pela tua colaboração. E eu tenho certeza que as pessoas foram muito edificadas. Eu quero, mais uma vez, te agradecer, Bispo Nildo, porque para mim foi uma honra estar aqui, foi um privilégio. Eu aprendi muito mais do que eu ensinei, né? Com certeza eu recebi muito mais do que eu pude dar, e quero mais uma vez te parabenizar por esse projeto maravilhoso, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, e que vocês continuem crescendo, né? Que esse projeto possa avançar, que ele possa alcançar muitas pessoas no mundo inteiro, né? No Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo. Que milhares e milhares e milhares de pessoas sejam alcançadas através desse projeto. Conta comigo, você tem um amigo intercessor aqui no Brasil, Amém. Na Bahia, em Salvador, né? E Deus abençoe aí a Sara, nossa terra de Boston, nos Estados Unidos. Conta com a gente sempre, viu? Galera, compartilha aí com todo mundo, compartilha com sua família, com seus amigos, com todos os seus contatos, né? Vamos multiplicar isso aí para todo mundo. Amém. Deus te abençoe, Bispo. Amém. Um abração, Deus abençoe. Amém. Viajando